Novas decisões que envolvem dinheiro, crédito, descontos em folha de pagamentos e milhões de brasileiros estão aguardando com muita expectativa a confirmação dessa notícia por parte do INSS. 13º salário para janeiro de 2026, as últimas atualizações que foram publicadas no dia de hoje. E o ponto mais grave de tudo isso é o seguinte: essa informação que eu vou compartilhar com você não surgiu aí de especulação comum na internet. Segundo relatos, essa notícia teria partido de alguém de dentro do próprio sistema, ligado aí às engrenagens do INSS, um servidor público que acompanha de perto o que está sendo discutido nos bastidores. Vocês sabem que o governo está pressionando o Ministério da Previdência e pressionando o órgão do INSS para que o 13º possa ser pago em janeiro de 2026. Segundo ali alguns especialistas, isso seria um pouco difícil do INSS conseguir fazer, pagar já em janeiro, mas o governo está cobrando, está exigindo que esse pagamento seja feito. Essas são as informações que a gente tem até o momento e eu vou compartilhar tudo com você. Ou seja, você pode estar prestes a enfrentar um cenário totalmente diferente daqueles que está acostumado nos últimos anos, tá? Um cenário que pode aliviar algumas pessoas, mas também preocupar muitas outras. Por isso, antes de qualquer coisa, eu peço algo muito importante para você. Deixa o like nesse vídeo, isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas, então deixa o seu like aí. E caso você não for inscrito, já se inscreve, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e grupos de aposentados. E meu amigo, não saia do vídeo até o final, porque eu vou explicar tudo com calma, sem alarmismo desnecessário, mas com total transparência e responsabilidade. O que eu vou te contar agora exige sua atenção máxima e é fundamental entender corretamente cada ponto para não cair em interpretações erradas ou meias verdades. Agora sim, tudo isso explicado, vamos aos fatos que estão apresentados na mesa aí para a gente analisar. Nos últimos dias, portais de notícias especializados do INSS e da Previdência começaram a relatar informações extremamente sensíveis vindas dos bastidores de Brasília. Segundo esses relatórios também, atribuídos a um suposto membro ligado ao Ministério da Previdência, o governo estaria estudando duas medidas importantes que podem ser implementadas já no início de 2026. Eu faço questão de reforçar para você que isso não é um anúncio oficial, é alguém de dentro. Isso sempre acontece na mídia, né? Tem informantes, fontes. Então, alguém de dentro acabou passando essas informações. Não é um anúncio oficial, não é um decreto publicado, não existe portaria no Diário Oficial da União. Isso ainda está sendo aí implementado, tá? Isso está sendo discutido. Estamos falando de uma informação extraoficial de bastidores que precisa ser analisada com cautela, responsabilidade e clareza. Diferente de outros canais que cravam esse tipo de vazamento como verdade absoluta, aqui a proposta é informar você, te contextualizar e te alertar, sem enganar ninguém. Então, deixando claro para você que isso aqui é uma informação extraoficial, um informante passou para uma fonte que eles não revelam o nome, obviamente, porque poderia perder o emprego, o cargo público, então eles não informam o nome, mas passou que os aposentados, né, o governo está trabalhando para antecipar o 13º. Então eu vou ler a manchete aqui, eu vou ler a notícia, na verdade, para ficar mais claro. A primeira informação que chama muita atenção diz respeito ao 13º salário. Segundo esse vazamento, estaria sendo avaliada a possibilidade de antecipar o pagamento do 13º para janeiro de 2026. Algo totalmente fora do padrão. Nos últimos anos, quando houve antecipação, ela ocorreu entre abril e junho. Janeiro nunca foi utilizado como referência. A justificativa interna, de acordo com a fonte, seria estimular a economia logo no início do ano, e a ideia seria injetar dinheiro quando o consumo está mais aquecido, gerando uma maior circulação de recursos, um estímulo ao comércio e um impacto positivo no emprego, diferente do meio do ano, quando a economia costuma estar mais lenta. Janeiro, então, seria visto como um momento mais estratégico para manter o crescimento econômico ao longo dos próximos meses. Além disso, é impossível ignorar, isso aqui é a matéria atrás, tá? Impossível ignorar o contexto político de 2026, que é um ano de eleições presidenciais,
presidenciais, eleições para governador, senador e deputado. Qualquer movimento econômico relevante no início do ano tem um peso estratégico e calculado. Ainda assim, é importante deixar claro, não há a confirmação oficial, não há datas definidas e não há nenhum cronograma divulgado até o momento. Caso isso realmente avance, o mais provável é que essa portaria seja publicada nas primeiras semanas de janeiro. Vale lembrar que já circulou uma notícia informando que o pagamento podia ocorrer no dia 1º de janeiro, mas essa informação foi retirada do ar pelo próprio portal de notícia que publicou. Inclusive, eu trouxe aqui no canal e expliquei que não faria sentido pagar o 13º fora do calendário tradicional dos benefícios. Mas, mesmo assim, o simples fato dessa possibilidade estar sendo discutida já serve como um alarme, um alerta importante para aposentados que estão se planejando financeiramente para o ano de 2026. Se você sabe que pode receber o 13º em janeiro, isso vai mudar completamente as decisões de como você vai fazer aí uma contratação de empréstimo, ou justamente quando os bancos costumam atuar fortemente no início do ano com as novas margens consignáveis após o reajuste. Esse cenário, quando analisado friamente, faz sentido dentro da lógica econômica e financeira. Então, se você sabe que o governo vai pagar o 13º salário já em janeiro, você não vai buscar um empréstimo com o banco, não vai pegar um cartão de crédito com o banco, não é mesmo? Agora, vamos passar para a segunda informação, que também é muito delicada e para muitos aposentados ela é muito mais relevante. Segundo o mesmo vazamento, estaria sendo estudada uma suspensão temporária dos empréstimos consignados do INSS por até 6 meses, com o início previsto a partir de fevereiro de 2026, caso a proposta avance. Por que fevereiro, pessoal? Porque vai ser quando o Congresso vai voltar do recesso. Então, a CPMI do INSS vai ter uma pausa e quando voltar dessa pausa, a gente pode ter ali a suspensão dos empréstimos consignados finalmente aplicada. Essa discussão foi levantada, inclusive, na CPMI do INSS, com solicitações formais de parlamentares, como o senador Carlos Viana, e o governo já percebeu que o problema das fraudes em consignados é muito mais profundo do que se imaginava. São bilhões e bilhões de reais envolvidos e milhões de aposentados lesados. O objetivo dessa suspensão seria reorganizar o sistema, reavaliar contratos, reforçar a segurança e combater as fraudes. Isso poderia afetar tanto as novas contratações quanto contratos já em vigor, que passariam por análises individuais. Há inclusive expectativa de que contratos com irregularidades possam resultar em cancelamento de dívidas e até mesmo a devolução de valores pagos indevidamente. Se confirmada essa medida, pode transformar completamente a realidade financeira de muitos aposentados em 2026. Diante disso, o mais importante agora é não tomar decisões precipitadas. Não contrate empréstimos por impulso, não acredite em promessas de correspondentes dizendo que vai acabar tudo, ou tentando pressionar você a assinar contratos nesse momento. Aguarde informações oficiais. E aqui no canal eu acompanho diariamente comunicados do INSS, do Ministério da Previdência, do governo, do Diário Oficial e dos principais portais de notícia. Sempre que algo concreto surgir, eu trago para você com análise, contexto e responsabilidade. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e mantenha-se sempre muito bem informado e atualizado.